Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para continuarmos nossa aula de protesto? Hoje a gente vai encerrar, colocando os fones, a gente vai encerrar nossa aula de protesto, né? Na nossa aula passada, nós aprendemos o que é o protesto, que é um instituto que é utilizado como meio de prova, que é de competência do tabelionato de protestos. Nós aprendemos as etapas da lavratura do protesto, qual é o procedimento para que um protesto seja lavrado. Bom, na aula de hoje a gente vai começar a tratar do tema especificando quais são os efeitos do protesto. E nós falamos na aula passada que existem modalidades diferentes de protesto. Pois bem, dependendo do tipo de protesto que for lavrado, nós teremos efeitos diferentes. Nós vamos tratar sobre cada categoria específica e os efeitos produzidos. Depois a gente vai tratar desses efeitos de um modo geral. Primeiramente, gente, se o protesto for por falta de aceite, o que é o protesto por falta de aceite? O título foi apresentado ao sacado para o aceite e o sacado se recusou. Neste caso, né, o credor, o portador do título, ele vai se dirigir ao cartório e vai lavrar e vai pedir para registrar o protesto por falta de aceite. Neste caso, gente, o efeito deste protesto é que o credor passa a ter direito de cobrança antecipada de todos os devedores indiretos. O título passa a considerar-se vencido a partir daquele momento. Quem são os devedores indiretos do título, novamente? É o sacador, são os endossantes e os avalistas ou do sacador ou avalista dos endossantes. Bom, então o efeito é esse, é um efeito muito importante, mas vai ser efeito apenas, né? Não produz efeitos em relação ao sacado, né? Porque o sacado não aceitou, se ele não aceitou, ele não assumiu nenhum tipo de obrigação cambial. Então o efeito é vencimento antecipado do título. Quem vai ter que pagar? O sacador e os demais co-obrigados do título. Bom, o segundo efeito do protesto ocorre no protesto por falta de pagamento. O que acontece? Quando o título não é pago na data correta, é apresentado também em cartório e falado, olha, eu apresentei e houve recusa do pagamento. O que acontece? Isso passa a dar direito ao credor de cobrança dos devedores indiretos. Uma vez que o devedor principal não pagou, o título foi protestado na data prevista na lei, esse credor passa a ter direito de cobrar as outras pessoas que figuraram no título, chamados de codevedores ou devedores indiretos. Novamente, são o sacador, os endossantes e os avalistas dessas pessoas. Mas lembrem-se, se não for praticado esse ato formal, que é o protesto, não tem jeito de gerar esse efeito. Então, tem que ter o protesto para que haja a cobrança dos codevedores, tá? Então, sem protesto, não existe essa possibilidade. Bom, outra coisa também, e aí nós falamos aí de um modo geral, né, quanto aos efeitos do protesto de um modo geral, só um minutinho que deu problema aqui no meu computador, deixa eu abrir o material aqui. Pronto. Que tá apagando a tela, deve ser calor, né, gente? Calor insuportável desse. Bom,
Um outro efeito, e um efeito que deve ser considerado de modo geral, gente, é que o protesto ele resguarda os direitos do portador do título contra os demais coobrigados. O que quer dizer isso? Nós já falamos que um dos efeitos do protesto, quando há ausência de pagamento, é que nasce o direito de cobrança dos co-obrigados, também chamados de co-devedores. Entretanto, gente, não basta ter o direito de cobrar, né? É o direito de cobrança em toda a sua plenitude. Passa-se a ter direito também de ajuizamento da ação cambial. Um outro efeito, e esse também, este talvez vocês ainda não conheçam, é que passa a configurar uma situação chamada de impontualidade injustificada. Quando eu faço o protesto de uma dívida que é superior a 40 salários mínimos, e eu preciso fazer esse protesto, depois desse protesto, eu posso requerer a falência daquele devedor. Se ele for empresário, lógico, eu não posso fazer isso se ele não for empresário. Então, o protesto é uma exigência para o pedido de falência chamado por impontualidade injustificada. Então, é mais um motivo. E outro efeito do protesto, e esse talvez seja o mais conhecido, né? Acredito que todos conhecem, mas poucos sabem em detalhes por quê, é o protesto gera como efeito a inscrição do nome daquele devedor no cadastro de inadimplentes, SPC, Serasa, inclusive se for feito dentro do período de apresentação, dentro do período previsto na lei, gera-se o direito também de negativação dos chamados co-devedores ou co-obrigados. Então, gente, este é um efeito muito importante do protesto, que talvez seja o mais conhecido, mas assim não se sabe por quê, né? A gente sabe que o protesto ele causa esse efeito, que ele causa negativação, mas ninguém nunca pensou por quê, né? Então é justamente porque para comprovar que houve apresentação do título para pagamento e houve recusa no pagamento, ok? Bom, outro efeito, e esse nós temos que discutir um pouquinho a respeito, é a interrupção da prescrição. O protesto cambial, gente, ele interrompe a prescrição. Isto está previsto no artigo 202 do Código Civil. O que significa interrupção da prescrição? Vamos supor que eu tenho uma nota promissória e o prazo prescricional de cobrança dessa nota promissória ou dessa letra de câmbio, vamos falar na letra de câmbio que nós já estudamos os prazos prescricionais, é de 3 anos para a cobrança do devedor principal, né? Lembra que a gente estudou isso? 1 ano para a cobrança dos co-devedores. Então vamos supor que antes de fazer 1 ano, ou vamos pensar assim, antes de completar os 3 anos de prescrever, eu vou lá e faço o protesto. No momento que eu faço o protesto, gente, interrompeu a prescrição, começa a contar do zero. A partir daquele momento, começa-se a contagem do prazo de cobrança novamente. Então, o que muitos credores fazem na prática? Se eles têm um título de crédito, se eles têm uma dívida, um contrato, um financiamento bancário, um contrato de cartão de crédito, por exemplo, que é um documento de dívida, né, que pode ser protestado,
vocês vão ver que esse documento não vai ser protestado imediatamente. Eles vão esperar o máximo, vão tentar receber por um longo período de tempo. Não conseguiram, aí quando está quase prescrevendo o título, eles vão lá e protestam. Por quê? Porque interrompe a prescrição e eles ganham esse tempo extra para cobrança. Então, essa é uma grande estratégia que é utilizada na cobrança, ok? Então, olha só, fica a dica, hein? Então, se vocês têm que cobrar uma dívida e não tem codevedores e vocês não precisam protestar imediatamente, esperem o máximo para protestar, porque vocês ganham um tempo extra para cobrança. Mas lembrem-se, a prescrição só pode ser interrompida uma vez. Se eu ajuizar a ação, vai ser interrompida a prescrição, tá? Qualquer um dos motivos de interrupção da prescrição só valem uma vez. Eu não posso usar isso reiteradamente, certo? Combinado? Então, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre essa súmula 153. Essa súmula 153 do STF, né, na época ainda que não existia o STJ, ela dizia que o simples protesto cambiário não interrompia a prescrição. Só que aí, essa súmula é anterior ao Código Civil de 2002. Ela nasceu na vigência do Código de 1916, na época em que havia protesto cambial e protesto judicial, vigência também do Código de Processo Civil de 73. Quando veio o Código Civil de 2002 e o artigo 202, ele trouxe em seu texto as seguintes palavras: a interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, então, ação, né? 2, por protesto nas condições do inciso antecedente. E 3, por protesto cambial. Então, gente, o protesto cambial interrompe a prescrição. Não há mais qualquer discussão, né? E nós temos que saber que esta súmula 153 foi revogada pelo artigo 202, inciso 3. Leiam depois o restante do artigo 202, né, para vocês lembrarem das outras causas de interrupção da prescrição, né, por uma notificação, por exemplo, extrajudicial que constitui mora devedor, né, por qualquer ato inequívoco que importe reconhecimento da dívida. Então, existem aí várias causas de interrupção da prescrição. Então, hoje não mais, né? Hoje, o protesto cambial, assim como o chamado protesto judicial, interrompem a prescrição. Bom, falando em protesto cambial também, né? A protesto judicial, a gente tem que se lembrar, gente, que no CPC de 73 havia uma ação específica, que era uma cautelar chamada protesto judicial, que estava prevista lá nos artigos 867 até o 873 do CPC de 73. Essa ação deixou de existir no CPC de 2015, porque não existem mais as chamadas cautelares específicas. Lá no novo, aqui, né, no novo CPC, o protesto judicial, ele foi substituído por um outro procedimento, que é de jurisdição voluntária, que está lá na seção da notificação e da interpelação judiciais, artigo 726 até o 729. E o CPC diz que aplica-se essa seção, que trata da notificação, ao protesto judicial. Então, resumindo, antes do Código Civil de 2002, entendia-se que o protesto cambial não interrompia a prescrição. A partir
do Código Civil de 2002, o artigo 202, inciso 3, revogou a antiga súmula 153 do STF para dispor que o protesto cambial interrompe a prescrição. E com a interrupção da prescrição pelo protesto, começa-se a contar novamente o prazo ou para ajuizamento da ação ou para qualquer providência aí que seja tomada no âmbito aí da cobrança desta dívida, ok? Então vamos adiante, vamos falar um pouquinho sobre o prazo para o protesto, né? Existe um prazo? Existe, e nós já falamos sobre isso. Vai depender do tipo de protesto. Se eu estiver tratando de um protesto por falta de aceite, gente, logicamente eu só vou poder protestar esse título antes do vencimento. Sabe por quê? Porque o único efeito gerado por esse protesto por falta de aceite é o vencimento antecipado do título. Então, se eu esperar até a data de vencimento, para que eu vou protestar? Ele não vai gerar esse efeito, que é o efeito que eu quero que o protesto gere no caso de protesto por falta de aceite. Combinado? No caso de protesto por falta de pagamento, gente, eu tenho que esperar o título vencer. Após o vencimento, eu posso protestar enquanto o título não for prescrito. Mas detalhe, qual é o correto? O correto é olhar a lei de regência daquele título que eu estou levando a protesto. Porque a lei de regência fala que eu tenho um tempo para protestar e, porque se o protesto não for feito neste tempo previsto na lei, eu perco o direito de cobrança dos devedores indiretos. Por exemplo, né? No caso da letra de câmbio e da nota promissória, está previsto lá na lei específica, que é o decreto 2044 de 1908, que o título deve ser apresentado a protesto até um dia útil após o seu vencimento. Se eu não fizer isso dentro deste prazo, eu perco o direito de cobrança dos chamados devedores indiretos ou codevedores. Tanto é verdade que eu até coloquei no material de vocês uma jurisprudência, que é agora recente, de 2015, e convém discutirmos esta jurisprudência. Foi sobre uma ação de cautelar de sustação de protesto, e o protesto ele foi realizado após o prazo de apresentação. Lembra que estudamos que existe um prazo para a apresentação para cobrança e este prazo tem que ser respeitado? Então o protesto ele tem que ser feito dentro deste prazo de apresentação. Olha o que diz esse recurso especial, que é o recurso especial 1297717 de Minas Gerais, foi de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, da terceira turma do STJ. Foi julgado, como eu disse, em 2015. Olha o que diz. O protesto tem por finalidade precípua comprovar o inadimplemento da obrigação originária em título ou em outro documento de dívida. Pausa. Como eu disse para vocês, protesto é meio de prova de comprovar falta de pagamento, que pode ser em título ou qualquer outro documento de dívida. Isso a gente já sabia. Vamos à frente. Aí o ministro diz assim: é legítimo o protesto de cheque efetuado depois do prazo de apresentação previsto no artigo 48 caput da Lei
7.357/85, desde que não escoado prazo prescricional relativo à ação cambial de execução. Explico. Ele falou assim, que o protesto, dentro do prazo prescricional do título, que no caso era o cheque, ele pode ser feito em qualquer momento, inclusive fora do prazo de apresentação. Por quê, gente? Todo título, como eu disse para vocês, tem um prazo de apresentação previsto na lei. No caso do cheque, o prazo de apresentação é de 30 dias, se da mesma praça, ou 60 dias, se de praças diferentes. O que é isso? Se o credor se o devedor, se o sacador, né, do cheque, na hora que ele vai preencher a agência dele, vamos falar o devedor mora aqui em Goiânia, né? E vamos supor que a agência bancária dele também seja Goiânia. E vamos supor que eu emiti o cheque lá em Brasília. Se eu emitir o cheque lá em Brasília, a praça de pagamento é diferente, onde o cheque vai ser pago. O lugar de pagamento do cheque seria Brasília, tá? Então, assim, se eu emitir o cheque e colocar que o lugar de pagamento é Goiânia, vai ser a mesma praça de onde está localizado o banco sacado. Então, é 30 dias para apresentação. Se na hora da emissão eu colocar que o lugar de pagamento é Brasília, a praça de pagamento é diferente do local da minha agência bancária. Então, o prazo de apresentação passa a ser 60 dias. Isso é só no cheque que é assim, tá bom? Por causa de compensação bancária. Nos outros títulos, não existe essa diferença de apresentação em relação ao prazo. O prazo é o mesmo. Então, gente, no caso do cheque, ele está falando assim, olha, você pode protestar enquanto o título não está prescrito, tá? Não terminou o prazo de prescrição, você pode protestar? Sim, inclusive fora do prazo de apresentação, 30 ou 60 dias, como a gente acabou de ver. E agora vem o finalmente, ele diz assim: a exigência de realização do protesto antes de expirado o prazo de apresentação é dirigida apenas ao protesto obrigatório à propositura da execução do título nos termos do artigo 47 e 48 da Lei 7.357 de 85. Deixa eu traduzir o que ele diz aqui. Ele falou, olha, o protesto dentro do prazo de apresentação, ele só deve ser feito se você quiser cobrar os codevedores. Foi isso que falou aqui. Então, gente, o que a gente tira disso tudo? Eu posso protestar o meu título em qualquer momento, desde que o título não esteja prescrito. Não esteja prescrito o direito de entrar com a ação cambial, né? Porque quando a gente fala em prescrição, é prescrição para o exercício de cobrança e para entrar com a ação. Tudo bem. Só que, se eu não fizer obedecendo o prazo de apresentação que está previsto na lei de regência, eu perco o direito de cobrança dos co-devedores. Então, é isso que nós tiramos disso tudo que nós acabamos de falar. Bom, caminhando aí adiante, um outro assunto que nós vamos tratar sobre o protesto é sobre a sua sustação. O que significa sustar? Sustar significa impedir. Quando eu entro com uma ação de sustação de protesto, eu estou tentando impedir que aquele protesto seja lavrado. Bom, gente, vamos raciocinar aqui, vamos usar aí a interpretação meramente gramatical, que neste caso funciona perfeitamente. Essa minha ação de sustação de protesto, ela é eficaz enquanto o protesto ainda não foi lavrado, registrado. E esse é o correto, né? Eu recebo a notificação para efetuar o pagamento de um título, eu falo, mas eu não estou devendo. Ligo para o devedor, para o credor, tento conversar com ele, ele não entende os meus motivos.
E aí eu falo, então, eu vou ter que procurar um advogado e entrar com uma ação de sustação do protesto, tá? Esse é o correto. Só que muitas pessoas, elas entram com essa ação depois que o protesto já foi registrado. Aí, gente, você vai sustar os efeitos do protesto e não o registro do protesto. Então tem essa diferença, que é uma diferença, embora imperceptível para aqueles que não são da área de direito empresarial, né? É uma é um ponto muito importante aí para a gente perceber. Sustar o registro ou sustar os efeitos do protesto, tá bom? Como é que a gente faz isso hoje? A gente vai entrar com uma ação, né, de sustação do protesto e a gente vai requerer aí uma tutela de urgência, né? Pedir para o juiz que ele conceda aí ou a sustação dos efeitos ou impeça o tabelião de fazer esse registro, desde que eu demonstre, né, a probabilidade do meu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aqueles requisitos que estão contidos lá no artigo 300 do CPC. Então, não tem jeito se eu não demonstrar isso para o juiz. Bom, então sustar o protesto é isso. E cancelar o protesto. Qual é a diferença entre as duas expressões? Cancelar, gente, é quando existe um registro do protesto e eu vou cancelar, como se aquilo nunca tivesse existido, né? A sustação é diferente. Eu falo, olha, eu quero que impeça até julgar o mérito. Julgou o mérito, e aí? Juiz decidiu? O correto seria cancelar, né? Lá no final, no mérito, no meu pedido de mérito, né? No início eu vou pedir para sustar. Para o meu pedido final seria o cancelamento desse protesto. Bom, pela lei, gente, só tem um jeito de cancelar o protesto, que é o pagamento através do pagamento do título. Isso está lá no artigo 26. A lei fala, olha, só tem um jeito de cancelar o protesto, é pelo pagamento. Se não for pelo pagamento, existe outro jeito, mas é exceção, que é por ordem judicial, tá? Então, ou é pelo pagamento ou é por ordem judicial. Como que eu vou fazer isso por ordem judicial? Eu vou ingressar com essa ação de sustação dos efeitos do protesto e pedir lá no mérito para o juízo cancelar aquele protesto, tá? Bom, se eu paguei, como é que eu faço o cancelamento? Eu vou até o tabelião e vou levar a prova do meu pagamento. Como? O título de crédito original, né? Ah, mas a pessoa não tem mais o título, extraviou, acontece demais isso, né? Eu pago, mas a pessoa não tem mais aquele título. A pessoa vai ter que fazer uma chamada carta de anuência, declarando aí os dados do título, com firma reconhecida, entregar este documento ao devedor para que ele leve no cartório e requeira o cancelamento do registro do protesto. Tudo isso que eu disse para vocês está previsto aí no artigo 26. O artigo 26 é o que diz, é o que trata do cancelamento do registro do protesto, ok? Bom, segundo o STJ, a competência para requerer o cancelamento é do devedor, mas pode ser feita por qualquer pessoa, desde que esteja com o documento original ou com a carta de anuência. Bom, existe prazo fixado em lei para que seja cancelado o protesto? Não, a lei não fala nada sobre o cancelamento do protesto, sobre o período de tempo que o protesto tem que ficar registrado. Só que o
Código de Defesa do Consumidor estabelece um limite de tempo de 5 anos para que o nome daquele devedor fique no registro de inadimplentes, ou no SPC ou no Serasa. Então, o que acontece? Se o seu título foi protestado e já decorreu o período de 5 anos, embora não haja cancelamento automático do protesto, né? Isso te dá o direito de pedir ao cartório que interrompa esses efeitos, né? Que retire o seu nome do SPC e Serasa. Então, no final de tudo, qual é a conclusão que a gente tira? Apesar da lei não ser expressa ao tempo de registro que o meu nome deve ficar no protesto, existe um limite máximo, né, que é conjugado com o Código de Defesa do Consumidor, que é de 5 anos. Por quê? Porque um dos efeitos do protesto é a inserção do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Então, lá fala que o máximo que o meu nome pode ficar é 5 anos. Então, de forma subsidiária, né, a gente vai aplicar essa lei aqui, e o máximo que o meu nome vai ficar registrado no protesto será por 5 anos. Bom, eu coloquei uma outra observação aqui para vocês, referente ao artigo 206, parágrafo 3º, inciso 8 do Código Civil, que diz que prescreve em 3 anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Então, regra geral, gente, o prazo de cobrança do título de crédito, 3 anos, se não houver previsão especial nas leis específicas que nós estamos estudando, tá? Então, assim, a letra de câmbio coincide, são 3 anos, mas é 1 ano para cobrança dos co-devedores, tá? Cheque, existe prazo diferente, é 6 meses a partir do prazo de apresentação, e assim sucessivamente. Então, cuidado com esse prazo aqui. A grande maioria dos títulos de crédito em espécie tem prazo específico previsto na lei especial de regência. Ok? Então, novamente aqui. Enquanto o título não estiver prescrito, ele não poderá ser protestado. Se houver o protesto depois do prazo de prescrição, esta pessoa que teve o seu nome inserida indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pode pedir a sustação desse protesto e requerer o pagamento de danos, porque ela foi prejudicada em razão desse protesto indevido, tá? Então, tem que prestar bastante, esse é o requisito, porque o tabelião, gente, ele não vai olhar isso não. Às vezes ele vai te falar, né? Ele vai te falar como uma camaradagem, mas não é obrigação dele, né, te falar isso. Ele quer ganhar dinheiro. Se você chegar lá para protestar um título, né, ele vai olhar e vai efetivar esse protesto. Então, fiquem bastante atentos a isso para não serem prejudicados. Então, gente, se eu protestar um título após o prazo prescricional desse título, aquela pessoa, né, aquela pessoa que teve o registro do seu nome no protesto, ela pode buscar na justiça o pedido de sustação, como eu tinha mencionado a vocês anteriormente. Bom, uma decisão que foi publicada, na verdade, deixa eu ver qual é o número do RESP. São 2 RESPs, né, que deu origem a um informativo, são vários RESPs, na verdade, que deram origem a um informativo número 562 do STJ. 562 do STJ.
E esse informativo, ele trata exatamente desse assunto que nós estamos discutindo, que é o cancelamento do protesto pela prescrição. Então, vamos discutir esse informativo, que também muito importante, está dentro desse contexto que a gente está tratando. Aliás, gente, a aula de hoje são os assuntos judiciais sobre o protesto. Muito importante aí que vocês realmente entendam tudo isso que nós estamos tratando. E ele diz assim, o informativo 562 do STJ. A prescrição da pretensão executória do título cambial não enseja o cancelamento automático de protesto, lavrado e registrado. Exatamente aquilo que nós falamos, tá? Vamos supor que o título esteja prescrito, ele prescreveu. Isso não quer dizer que automaticamente vai ser cancelado o registro do protesto, tá? Então não é automático. O cancelamento só se dá pelo pagamento. Fora disso, só por ordem judicial. Isso é o que a gente tira do artigo 26. Olha aqui o que está no informativo. Da leitura do artigo 26 da Lei 9.492 de 97, vê-se que o cancelamento do protesto advém normalmente do pagamento. Cancelamento vem do pagamento. Por qualquer outra razão, somente poderá o devedor obter o cancelamento mediante decisão judicial favorável, caso o juiz considere relevantes as circunstâncias do caso concreto. Olha aqui, tem mais coisas. Nada na lei permite inferir que o cancelamento do protesto possa ser exigido por fato objetivo outro que não seja o pagamento. Então, nada na lei, gente, me dá o direito de cancelar o registro do protesto, apenas o pagamento. Assim, a prescrição do título, objetivamente considerada, não cancela o protesto. Então, olha, o protesto foi lavrado, o cheque prescreve em 6 meses. O que essas pessoas tentam fazer? Se o cheque está prescrito, o protesto não pode subsistir. Não, o cancelamento se dá pelo pagamento e não pela prescrição do título. Continua. Note-se que, de acordo com o artigo 1º da lei, o protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos da dívida. Portanto, agora que é importante, portanto, o protesto não se prende à execuibilidade do título ou de outro documento da dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada nesses papéis. Ora, a inadimplência e o descumprimento não desaparecem com a prescrição do título. Ao contrário, permanecem. Então, não pode ser o protesto cancelado em função da inaptidão do título prescrito para ser objeto de ação de execução. Resumo. Eu tenho um cheque, esse cheque prescreve em 6 meses, eu protesto o cheque e, passados aí esse período de 6 meses, eu peço o cancelamento do meu protesto com base em prescrição do cheque. O cheque está prescrito, então o protesto não pode prosperar. Então, essa jurisprudência aqui é com base nisso, falando, opa, não é bem assim não. Apesar do título estar prescrito, na lei não tem nada que fala que a prescrição faz com que o registro seja cancelado. É isso que está dizendo. Então, qual é o resumo que a gente tira disso? A partir do momento do protesto, conta-se o prazo de 5 anos para que haja o seu cancelamento, independente da prescrição ou não do título. Certo? E vamos para o nosso último assunto, até vocês abordarem novos nas perguntas,
que é sobre a cláusula sem despesa ou sem protesto. Bom, gente, eu posso inserir no meu título de crédito uma cláusula que é chamada cláusula sem despesas ou sem protesto. Se eu colocar essa cláusula no meu título de crédito, seja ele qual for, o credor ele pode executar, ele pode exigir todos os direitos previstos no título, independentemente de protesto. Eu estou colocando essa cláusula para falar, olha, eu não vou precisar protestar para cobrar os codevedores, por exemplo, né? Então, lembrando, a inserção desta cláusula me dá o direito de cobrança plena do título, independentemente do protesto, tá bom? Isso era útil no passado, quando o protesto era incumbência, o pagamento era feito pelo credor. Hoje o pagamento é feito pelo devedor, né? Então o credor já não tem mais nenhum prejuízo na hora que ele vai protestar o título. Mas é bom também essa cláusula para você não perder o direito de cobrança dos codevedores, né? Porque o prazo na nota promissória é um dia útil, né? Então, se você der o prazo de respiro, um prazinho maior para esse devedor te pagar, você não vai perder aí o seu direito de cobrança dos codevedores em havendo codevedores no título, certo? Como é que eu vou colocar esta cláusula no meu título? Você vai escrever lá, ó, pague-se a Diogo a quantia de R$600 sem despesas ou sem protesto. Você pode colocar lá no extenso, né? R$600, aí coloca lá entre parênteses, sem despesas ou sem protesto. Ok? Entendido? E finalmente aqui, já encerrando o assunto, vamos encerrar com o chamado protesto indevido. Como eu disse para vocês um pouquinho lá atrás, a lavratura do protesto, o registro do protesto, com certeza pode causar prejuízos ao devedor, como também aos codevedores. Por quê? Porque todo mundo, né? O protesto é um ato público. A partir do registro do protesto, todos passam a saber que aquela pessoa está insolvente, que ela é devedora. Qualquer uma pessoa, né, que consultar um SPC e o Serasa vai saber dessa condição. Isso pode causar muitos constrangimentos se eu estiver fazendo um financiamento, né? Dependendo do tipo de negócio, ou se eu for uma pessoa honesta, proba mesmo, né? Prezar pelo meu nome. Mas é muito importante que a gente saiba uma diferença, e aí vem aquilo que eu falei para vocês na aula passada de uma cliente, daquele meu cliente, né? E uma cliente dele que ficou chateada. O apontamento para protesto não configura dano, gente. Isso já tem várias e várias decisões no STJ a respeito. O que configura dano é o registro. Então, o fato de você falar, olha, eu vou te protestar se você não me pagar, e você resolver esse problema antes do protesto ser efetivado, não causa nenhum dano, tá? Como no caso desse meu cliente que eu falei para vocês, a cliente ligou reclamando, ele foi lá e resolveu, pagou as taxas cartorárias, falou, olha, não vou registrar o protesto não, tá? Ele é o apresentante, então ele tem todo o direito de fazer isso, ó, cancela. Não vou mais efetivar esse protesto, tá bom? Então, o prejuízo que for causado a esse devedor é passível de indenização e ele vai poder pleitear danos materiais e danos morais. E essa responsabilidade, gente, é de quem levou o título a protesto, é do proprietário do título, né? É do credor, tá bom? E se ele deu um endosso mandato, a responsabilidade também é dele, porque o endossatário mandatário, né? Ele só está agindo em nome do endossante, ok? Tabelião, em regra, não vai assumir responsabilidade nenhuma, exceto, né, se houver provas
de defeitos na prestação do serviço. Houve uma falha do tabelião, não era para protestar esse, eu mandei um bloco e ele protestou errado. Falhas, realmente, exceto por falhas nos serviços cartorários, né? A gente não vai poder atribuir nenhuma responsabilidade ao tabelião. Eu tive um caso, já tem alguns anos, né? Já tem bastante tempo, deve ter bem uns 10 anos, que houve falsificação pelo cartório. Na verdade, né, houve uma procuração. Essa procuração foi feita dentro do cartório, sem a presença da pessoa. A pessoa não estava lá e foi nesse caso era um caso um pouquinho diferente, que era para a lavratura de uma escritura, né? Mas foi passada uma procuração dentro de um cartório para outro cartório lavrar a escritura. Só que esse meu cliente nunca tinha ido no tabelionato, e aí eu consegui, né, comprovar, entrei com uma ação de indenização contra o cartório, porque essa pessoa era estelionatária, ela já tinha sumido do mercado, né? Mas então eu entrei com a ação de responsabilidade de indenização contra o cartório, porque como é que o cartório lavra uma procuração pública sem checar os documentos, né? E era visível que eram documentos falsos. Então é isso, amores. Então espero que vocês tenham muitas perguntas sobre o protesto. O protesto é um assunto interessantíssimo que faz parte do nosso dia a dia, não só no âmbito dos títulos de crédito, mas também há outros documentos de dívidas. Vamos ficar por aqui, pensem, façam perguntas, estudem e que eu vou estar pronta na aula para responder as perguntas de vocês. Um beijo a todos, fiquem todos com Deus.